Muito bem, eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios, a gente vai estar falando sobre educação financeira, Petra Fernandes, que é coordenadora do Núcleo de Negócios da Facimp, economista também, e a gente conversa a respeito dessa situação nossa de cada dia, né, que é as finanças nossas. E mais do que nunca, nós precisamos nos adaptar às realidades que a gente vem vivenciando. E quando se trata de dinheiro, a gente sabe que cada vez está mais curto e isso requer uma melhor administração. É até um prazer muito grande recebê-la. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Fico muito feliz pelo convite. E é muito importante a gente falar sobre educação financeira, né? Eu sempre digo para todo mundo que a gente tem que desmistificar esse tabu que é falar sobre dinheiro. Sim. Inclusive dentro das famílias. Né? Nós devemos conversar sobre finanças, sobre dinheiro com os nossos filhos e com todo mundo, que é isso que a gente chama de planejamento financeiro familiar. Ok. A gente vê, bom, primeiramente aí o brasileiro, né, todos nós, de uma forma ou de outra, nós somos um economista, né? Ou seja, você vê famílias atravessando um mês com um salário mínimo, R$ 1.212, que são milhões de famílias assim, precisa ter uma administração tremenda, né, Beto? Sim, hoje, na verdade, a nossa situação, né, a média brasileira de endividamento das famílias é mais de 70% das nossas famílias encontram-se endividadas. Isso são mais de 12 milhões de famílias brasileiras atualmente endividadas. E tem um fator interessante que no Maranhão, a nossa média do estado, ela é superior à média brasileira. A gente tem mais de 80% das nossas famílias endividadas. Endividadas, né? Exato. E a gente, quando fala em inadimplência, endividamento, a gente tinha um tempo atrás aí que para a gente era assim um fator até de vergonha, né? Meu nome sujo, né? Que era o que se falava antes, né? Hoje em dia, com a situação que a gente está vivendo, a coisa, como você está falando aí, praticamente quase que generalizou. Um ou outro tem dívidas e muitas vezes não sabe o que fazer com ela. Na verdade, é um fator importante a gente entender que não só as famílias com salários mais baixos encontram-se endividadas. Famílias também com faixa etária de rendas mais altas também se encontram endividadas, de 10 salários mínimos para cima. É claro que as dívidas elas mudam, né? Mas hoje o principal gasto, né, das famílias é com alimentação e transporte. E isso modifica dependendo da faixa etária de renda. Por exemplo, para as famílias com faixa etária de renda maior, elas gastam em torno de 20% a 30% com alimentação. Enquanto uma família que ganha um salário mínimo, ela chega a gastar 65% do seu salário só com alimentação. Olha só. Fator difícil, porque você falou aí, 12 milhões de pessoas endividadas e nós temos cerca de 13 milhões de pessoas desempregadas. Né? Então, quando você junta tudo isso... Agora, no meio de tudo isso, quando a gente fala assim, olha, é preciso economizar, e as pessoas se perguntam, mas como? É possível mesmo com um pouquinho enxugar, economizar? Com certeza. Tem dois fatores, né, de causa principal do endividamento familiar. O primeiro deles é o desemprego muito alto, e o segundo motivo é a falta do planejamento familiar. Né? Então, com pequenas mudanças, né, de hábitos, a gente consegue sim tá economizando. Agora, é preciso que a gente envolva toda a família. Não adianta só uma pessoa economizar, se dispor, né? Então, toda a família ela precisa contribuir, ela precisa mudar seus hábitos, os filhos, né? E organizar as suas prioridades familiares. É possível sim. A gente, infelizmente, é cultural, essa questão é cultural, né? Nós não somos culturalmente, desde os nossos primeiros anos de vida, a administrar o nosso dinheiro, né? Aliás, a máxima no nosso meio é dinheiro foi feito para gastar, né? E não para administrar. E isso é prejudicial à saúde financeira, né? Sim, com certeza. O que acontece? Se você tem um desemprego, né, a situação da própria pandemia que nós vivemos evidenciou bem isso. Você tem um aumento do desemprego, a redução dos salários, e isso acaba reduzindo o consumo, né, a capacidade de pagamento das famílias. Isso tudo gera um caos. Né? Então, as famílias elas acabam se dispondo de menos dinheiro para as suas reservas emergenciais. Então, hoje, o que a gente
recomenda que as famílias tenham pelo menos de 3 até 6 vezes o valor do seu salário guardado para uma reserva financeira, uma reserva emergencial, que a gente chama. Então, pode acontecer inúmeras coisas. Pode acontecer um roubo, pode acontecer um incêndio, pode acontecer um problema de saúde. Um enchente, como de repente Exato. a gente viu, né? E aí, o que acontece? As famílias vão rapidamente recorrer a um empréstimo. E aí, o empréstimo, ele demora um tempo para poder ser pago. E isso acaba acarretando em mais endividamento. Agora, quando se fala em endividamento, que dicas que você dá para as pessoas que estão com dívidas? Às vezes a gente está com uma dívida, o que a gente faz? Eu não vou nem pensar nisso, e aí você larga, né? Porque se eu pensar... E aí ela aumenta. Ela aumenta. E eu não durmo, eu não como, não, deixa lá, deixa rolando. Qual o perigo de deixar uma dívida rolando? Ela vai virando uma bola de neve, né? Você, por exemplo, tem pessoas que costumam pagar só o mínimo do cartão para que ela consiga usar ele próximo mês. E aquilo ali vai gerando uma bola de dívidas maiores, porque tem juros, muitos juros embutidos ali. Então, a gente precisa evitar o desperdício, né? Realmente deixar de lado o que é supérfluo. Precisa entender o quanto se pode gastar. Precisa ter responsabilidade com o consumo, saber fazer suas compras, elencar listas, né? Vai para o supermercado, já tem uma lista ali do que eu realmente vou comprar, né? Comprar nos dias úteis dentro da semana, evitar comprar final de semana, certo? Ou seja, é uma disciplina, né? É uma disciplina. Precisa ter muita responsabilidade, né? Então, e mudar principalmente a mentalidade, a forma de pensar, consumismo, né? Então, tudo isso faz parte da educação financeira. Tem uma coisa interessante que a maioria das pessoas fazem. Quando você recebe seus proventos, qual é a primeira coisa que você faz? Você retira parte do que você precisa para arcar com as suas despesas. Isso é um método tradicional. Então, esse é um método tradicional que todo mundo praticamente faz dessa forma. O que resta é o que a gente vai gastar, né, com outras coisas, com lazer, enfim. E esse é um método errado. Olha só. O método que a gente tem, quando a gente entende o que é educação financeira, é priorizar os nossos sonhos a curto, a médio e a longo prazo. Então, a gente recebe nossos proventos, a gente primeiro retira, né, desses proventos o que é necessário para que a gente realize os nossos sonhos, né? Seja uma casa, seja um automóvel, seja até uma segurança na aposentadoria. Então, você retira parte disso e você aprende a viver com o que resta. Esse é um método correto que a gente aprende dentro da educação financeira. É diferente do que 99% da população faz. Muito bem. Está aí para você, portanto, algumas dicas. Petra, eu quero agradecer a sua presença e participação aqui conosco. Certo. E a gente agradece, né, esses momentos aqui que a gente também oportuniza você conhecer um pouquinho mais. Às vezes são dicas simples que podem fazer a grande diferença na sua vida financeira. Obrigado, Petra. É um prazer. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, olha, o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, ele visitou o Imperatriz, acompanhado aí do secretário estadual de Imperatriz, na área de infraestrutura, que é o Cleito Noleto, e entre as demandas eles vieram aqui anunciar obras de asfaltamento na cidade. A nossa equipe acompanhou essa visita. Agora tá no jeito aí, Denis? Vai pro próximo bloco agora mesmo? Então roda aí pra gente. Olá, muito boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. E um dos itinerários do vice-governador e também do secretário estadual de infraestrutura foi a visita aqui na rua Gonçalves Dias, esquina com 13 de maio. E a nossa equipe vai conversar com eles agora, então, para saber os detalhes. Bom, começamos pela Escola Caminho do Futuro, onde tivemos a oportunidade de anunciar uma quadra coberta para que a gente possa integrar o esporte à educação, uma grande conquista, uma grande demanda dos alunos e dos professores. Agora estamos aqui acompanhando a recuperação das ruas. Quando a gente esteve aqui semana passada, a gente viu que as ruas estavam completamente deterioradas, muito buraco, e isso nos incomodou, tanto a mim como o governador Flávio Dino. E nós fizemos uma coletiva, anunciando ao povo de Imperatriz que dentro de uma semana nós iríamos começar o tapa-buraco aqui em Imperatriz. Portanto, hoje a obra começa, a gente vai começar do centro para os bairros, investimento de 10 milhões de reais,
mais de 30 quilômetros de pavimentação de vias urbanas. E lembrando que essa não é uma obrigação do governo do estado. O governo do estado, a obrigação é de cuidar das estradas estaduais a enviar. Quero aqui deixar um recado ao povo de Imperatriz, que já me conhece há muito tempo. Estou há 7 anos visitando, trazendo aqui, junto com o governador Flávio Dino, obras e ações. E a partir do dia 31 de março nós vamos assumir o governo e vamos continuar nesse mesmo ritmo, trazendo obras e ações que melhoram a vida das pessoas, ações inclusive sociais, de forma que Imperatriz está no nosso coração, está no nosso radar, para que a gente possa estar junto do povo e trazendo benefício a essa população que sempre nos recebe com muito carinho. E já começamos o trabalho aqui com as equipes posicionadas, equipamento, pessoal, a massa asfáltica, trabalho sério, embora não seja uma responsabilidade do governo do Maranhão, seja da administração municipal, nós jamais nos negamos a estender as mãos e fazer um trabalho em Imperatriz que melhora a vida das pessoas. Como disse aqui o vice-governador Carlos Brandão, assim continuará sendo, com muita fé em Deus, o povo de Imperatriz pode contar conosco. Está aí, portanto, a TV Meio Norte acompanhando a visita do vice-governador Carlos Brandão à Imperatriz, acompanhado do Cleiton Noleto, ele que é secretário estadual de Infraestrutura. Com essas informações, nós voltamos ao estúdio. Olha, a situação que se encontra a cidade de Imperatriz, por exemplo, é uma situação assim que precisa dos esforços, né? Nós precisamos de todo esse esforço concentrado nos 3 governos, federal, né, o estadual e também o municipal. Então, essa é a nossa realidade. Então, nós precisamos, sem sombra de dúvida, nós precisamos do apoio do governo estadual, sim. Prefeitura só não dá conta, a coisa está difícil, a gente viu aí como é que está a cidade, o próprio governo está vendo. Bem-vindo, sempre será bem-vindo ações dos deputados para ajudar aqui o nosso município e região, para ajudar o governo do estado, os deputados, né, uma força. Até o prefeito Assis estava em Brasília, não é isso, Denis Lopes? Desembarcou até agora há pouco aqui de Brasília, também foi buscar recursos em nível federal. Então, há uma necessidade, sim, de que haja um esforço conjunto para que a gente possa ver a cidade reestruturada, né? Porque está difícil, sozinho, dá conta não. E vai fazer sozinho? Não é só, é obrigação do governo, como foi falado aí, o vice-governador falando aí, né, praticamente aí o governador, porque vai assumir aí o Flávio Dino, e então ele falando que não é responsabilidade do governo do estado, mas Imperatriz está dentro do estado. Então, tudo que está no estado é de responsabilidade também daqueles que eleitos foram. Segura aí que a gente volta já já.